Eles voltavam de uma romaria. Voltavam agradecendo a Deus. Voltavam cantando, rezando, acreditando que estavam protegidos. Mas, em poucos segundos, o ônibus capotou. 15 vidas se foram. 3 crianças. Famílias inteiras destruídas. E o que mais dói é saber que eles estavam voltando de um encontro com Nossa Senhora. Hoje eu preciso te contar essa história, porque ela não é só uma tragédia. É um alerta, é uma reflexão e talvez um chamado de Deus para todos nós. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu ali no sertão de Alagoas vai mexer com sua fé. Não eram turistas, não eram desconhecidos, eram pais, mães, avós, crianças, gente simples, gente de fé. Talvez alguém estivesse segurando uma medalhinha. Talvez outra pessoa estivesse agradecendo por uma cura. Talvez alguém estivesse pedindo proteção. A estrada era estreita. Sertão seco. Pouca sinalização. De repente, o ônibus perde o controle. Capotamento. Vidro quebrando. Pessoas gritando. Silêncio depois. E depois, só o silêncio, aquele silêncio que dói. Enquanto alguns choravam perdas irreparáveis, outros lutavam para respirar. 60 passageiros. 15 mortos. 45 sobreviventes. Mãe procurando filho. Parente ligando sem resposta. Hospital lotado. Como explicar para uma mãe que o filho não vai voltar? Como aceitar uma despedida que ninguém esperava? A vida é frágil. Não temos controle. Fé não impede tragédias. Fé sustenta a gente nas tragédias. A fé não é garantia de que nada ruim vai acontecer. A fé é o que nos sustenta quando o pior acontece. Talvez eles não tenham chegado em casa, mas chegaram nos braços de Deus. Valorize a família. Não deixe para depois. Ore mais. Abrace hoje. Perdoe hoje. Porque a gente nunca sabe quando será a última viagem. E sabe o que mais me arrepiou quando eu li essa história? Não foi o número de mortos. Foi imaginar o que estava acontecendo dentro daquele ônibus minutos antes. Talvez alguém estivesse cantando um hino. Talvez alguém estivesse sorrindo. Talvez alguém estivesse dizendo: graças a Deus, deu tudo certo na viagem. E, em questão de segundos, tudo mudou. A vida tem esse jeito cruel de não avisar. Ninguém ali se despediu achando que seria a última vez. Ninguém mandou uma última mensagem pensando: esse é meu adeus. Eles só estavam voltando para casa. Só isso. Voltando para casa. Como você, como eu, fazemos todos os dias. É isso que dói. Porque poderia ser qualquer um de nós naquele banco. Poderia ser a nossa família. Poderia ser a nossa mãe segurando um terço. Poderia ser o nosso filho dormindo no colo. Poderia ser o nosso nome na lista. E quando a gente percebe isso, a notícia deixa de ser distante. Ela bate perto. Ela entra dentro da gente. Ela faz a gente pensar no quanto a vida é frágil. Quantas vezes a gente sai de casa brigado com alguém? Quantas vezes a gente deixa para depois um pedido de perdão? Quantas vezes a gente fala amanhã eu ligo? Mas e se não tiver amanhã? Essas 15 pessoas também tinham planos. Tinham compromissos. Tinham sonhos simples. Um almoço em família. Uma conversa. Uma promessa. Coisas pequenas que hoje viraram lembrança. E talvez a maior lição dessa tragédia seja essa. A gente acha que tem tempo. Mas o tempo não é nosso. Cada dia é um presente emprestado. Cada abraço pode ser o último. Cada eu te amo pode ser o mais importante da sua vida. Por isso essa história não é só sobre morte. É sobre acordar. Sobre valorizar. Sobre voltar para Deus enquanto há tempo. Porque a fé não nos livra da partida, mas prepara o nosso coração para a eternidade. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha chegado até você hoje por um motivo. Eu fico imaginando o vazio que ficou naquele ônibus depois do acidente. Os bancos espalhados. As bolsas abertas. Os terços caídos no chão. Objetos simples, mas cheios de histórias. Porque cada coisa ali tinha um dono. Cada dono tinha uma família. E cada família agora tem uma saudade que nunca mais vai embora. Saudade é uma palavra leve demais para uma dor tão pesada. Tem gente que saiu de casa naquela manhã dando tchau pela janela, sem saber que aquele aceno seria o último.
Tem criança que entrou no ônibus animada, sem entender por que todo mundo começou a gritar depois. Tem pai que tentou proteger o filho com o próprio corpo. Tem mãe chamando o nome de quem já não respondia. São cenas que a gente nem gosta de imaginar, mas que aconteceram de verdade. Não é filme, não é série, é vida real. E a vida real, às vezes, machuca mais do que qualquer história de ficção. Talvez hoje você esteja ouvindo isso deitado na sua cama, com seu celular na mão, achando que é só mais um vídeo. Mas, se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez Deus esteja te lembrando de algo muito simples. Valorize quem está perto. Perdoe enquanto dá tempo. Ame sem economizar. E nunca deixe sua fé para depois. Porque a gente não controla o fim da estrada, mas pode decidir como caminha até lá. Deixa eu te pedir uma coisa agora. Não pula esse vídeo. Fica só mais um pouquinho comigo. Porque essa história ainda tem algo para te dizer. Fecha os olhos por um segundo e imagina o som daquele ônibus antes da tragédia. Gente conversando. Risadas baixas. O barulho do motor na estrada. Talvez alguém rezando o terço baixinho. Ave Maria, cheia de graça. E, de repente, tudo interrompido. Como se o tempo tivesse sido arrancado à força. A vida é assim. Ela não manda aviso. Ela não dá contagem regressiva. Ela simplesmente muda, num piscar de olhos. E é por isso que essa história mexe tanto com a gente. Porque no fundo, todo mundo sente medo de não ter tempo de dizer o que precisava. De não ter tempo de abraçar mais forte. De não ter tempo de voltar para casa. Talvez aquelas pessoas também pensassem que ainda tinham muitos anos pela frente. Talvez fizessem planos para a próxima romaria. Pro próximo Natal. Pro próximo aniversário. Mas o próximo nunca chegou. E se hoje fosse o seu último dia? Você estaria em paz com Deus? Estaria em paz com a sua família? Ou teria algo preso no coração? Pensa nisso, porque a vida é um sopro, mas a alma é eterna. Tem uma coisa que ninguém fala quando acontece uma tragédia assim. O mundo continua. O sol nasce do mesmo jeito. Os carros passam na rua. As pessoas vão trabalhar. Mas, para aquelas famílias, o tempo parou. Enquanto o mundo segue, o coração delas ficou naquele dia. Naquela estrada. Naquele ônibus virado no meio do sertão. É estranho como a vida pode mudar de capítulo sem pedir permissão. Num dia você está fazendo planos. No outro, você está tentando entender uma despedida. E talvez seja isso que mais ensina a gente. A gente não manda no amanhã. A gente só tem o agora. Só esse minuto. Só essa respiração. Só essa chance de fazer diferente. Talvez você esteja precisando ouvir isso hoje. Talvez você tenha adiado uma oração. Talvez tenha se afastado de Deus sem perceber. Talvez tenha deixado o coração esfriar. Mas a vida sempre encontra um jeito de chamar a gente de volta. Às vezes com bênçãos. Às vezes com milagres. E às vezes, com histórias que doem. Não para castigar, mas para acordar. Para lembrar que a eternidade é mais importante que qualquer pressa. E que, no fim das contas, só o amor e a fé que ficam. Sabe o que mais mexe comigo nessa história? Não é só o acidente. É o silêncio que vem depois. O silêncio das casas que ficaram vazias. O silêncio do quarto que ninguém mais vai usar.